Se avizinha uma janela muito interessante do Flamengo para esse meio de temporada. Vamos falar sobre isso no vídeo, sem antes você dar aquele like e se inscrever aqui em todos os canais da TNT Esportes Brasil para não perder vídeos, análises, lives, todos os conteúdos que a nossa equipe prepara para você. Bom, o Flamengo fechou nessa semana a contratação do Saul, que tecnicamente me parece um jogador assim interessantíssimo. Claro, não é o Saul de 5 anos atrás. Tanto que na última temporada, ele teve um problema de lesão, não foram muitas na carreira, mas ele teve na última temporada, ele teve pouco mais de 1.600 minutos em campo. É uma minutagem relativamente baixa, né? Mediana no máximo, a do Saul. Eu tenho só uma questão justamente desse aspecto físico, como ele vai conseguir desempenhar fisicamente, a pressão, tudo aquilo que o Felipe Luiz, em termos de característica, gosta que os seus jogadores façam, especialmente os do meio para frente. Mas qualidade técnica, meu Deus, é um baita jogador que o Flamengo está trazendo. 30 anos de idade, não é uma idade proibitiva para jogar no Brasil, muito pelo contrário. E além do Saul, o Flamengo está engatilhando aí as contratações do Emerson Royal para lateral direita e do Samuel Lino para ponta. É um ponto esquerda, resolveria uma carência imediata, uma urgência do Flamengo, né? Precisa de ponta pelo lado esquerdo. O Bruno Henrique tem sofrido um pouco por ali. O Flamengo precisa achar uma solução e o Samuel Lino poderia ser esse cara. Essa contratação é a que mais eu estou percebendo empolgar o torcedor do Flamengo nesse momento. A do Emerson Royal também. O Emerson Royal é um lateral com experiência de campeonato inglês, de campeonato italiano, estava no Milan. Teve problema físico, ele teve alguns problemas no Tottenham, onde de fato ele não teve uma passagem tão linear, tão positiva assim. Inclusive teve até musiquinha da torcida do Tottenham, ironizando algumas fragilidades defensivas do Emerson Royal. Eu me lembro da gente até nesse ciclo com o Tite para a Copa do Mundo de 2022, onde havia uma indefinição na lateral direita, não tinha tanto dono assim. Tanto é que a seleção foi para a Copa do Mundo do Catar com Daniel Alves para ser reserva de lateral direito, que na verdade não foi, porque quando precisou o Militão teve que ser improvisado ali, né? E no ciclo, o Emerson Royal foi um cara pouco testado assim pelo Tite, pouco aproveitado. Ele teve o jogo contra o Equador, onde ele é expulso, com 20 minutos de jogo, é um negócio trágico, e nunca mais ele é chamado com o Tite, pelo Tite, nunca mais, nunca. Aí depois ele vai ter o jogo com a Colômbia, com o Diniz, onde ele vai mal, o Brasil todo vai mal, mas ele tem uma atuação muito ruim, e não é mais chamado. Eu acho que num contexto em que você não tem dono nem na lateral direita, nem na lateral esquerda, você tem que testar todo mundo. E acho que o Emerson Royal deveria ter sido muito mais testado nesse período. Não só no período Tite, mas pós-Tite também. Acho que a vinda para o Brasil tem um pouco isso aí no radar do Emerson Royal. Pô, talvez, jogando num clube do tamanho do Flamengo, que vai disputar todas as competições, e onde eu chego com uma possibilidade de ganhar a vaga de titular, de disputar pelo menos essa vaga, porque o Wesley está indo embora, teria uma disputa com o Varela. Talvez nesse cenário eu me aproxime de seleção brasileira. Pode ser. O Emerson Royal está vindo da Itália. O Milan, inclusive, tinha a intenção de emprestar o Emerson Royal, mas parece que a venda vai se concretizar por algo na casa de 9 milhões, né? Estava até pegando o valor aqui para não ser impreciso, mas seria na casa de 9 milhões de euros. Me parece uma oportunidade de mercado interessante. Quando a gente usa esse termo aqui, oportunidade de mercado, o que a gente está querendo dizer? A gente está falando, ó o reloginho querendo participar do vídeo aqui também. A gente está falando de um custo interessante por um jogador que talvez em outro momento valesse mais ou em outro contexto valesse mais e que pode entregar até mais do que se espera diante do que está sendo pago, né? 9 milhões de euros por um lateral direito, vindo do futebol europeu, com toda a complexidade de você achar jogador nessa posição. Não tem tanta fatura de lateral direito assim, a não ser que você vai trazer quem? O Hakimi, o Carvajal? Não vai ser, esses caras não vão vir, né? Me parece um valor interessante, 26 anos, não é um cara que está vindo aqui depois dos 30, o que não é necessariamente um problema, vide o exemplo Saul, que eu destaquei, abordei no início do vídeo. Mas, pô, 26 anos de idade, sabe? Razoavelmente jovem. E por um valor muito abaixo do que o Flamengo está ganhando pela venda do Wesley. Claro, acho que hoje não são laterais direitos
necessariamente do mesmo nível técnico. O Wesley teve uma evolução assombrosa com a camisa do Flamengo e era contestado no início, e chegou num nível de bater Roma, né? Como está se encaminhando a venda para a Série A italiana, para um clube do G6, do Campeonato Italiano. Inter, Milan, Juventus, Roma, Napoli e Lazio, né? Tipo um G6 ali, a galera que está sempre ali. Aí tem uma Atalanta, tem uma Fiorentina, então ele está indo para um clube importante, evoluiu. Então você está vendendo o cara por 25, mais possíveis 5 milhões, com gatilhos previstos, então pode ser uma venda de 30 milhões de euros para trazer um cara por 9 milhões de euros, que tem características semelhantes. Nós estamos falando de um cara que avança, né, de um cara que tem um comportamento ofensivo em campo como lateral direito, como ala. Então, em características, você está trazendo a mesma ideia, não é necessariamente o mesmo jogador, mas é mais ou menos a mesma ideia por um valor aceitável. Eu acho uma oportunidade de mercado bem interessante do Flamengo, se isso realmente se concretizar e se oficializar. Também com 26 anos estaria chegando o Samuel Lino. Vamos aguardar, né? Hoje, no Atlético de Madrid. Jogou as 2 últimas temporadas no Atlético de Madrid, inclusive na temporada retrasada agora, né? Porque a temporada 24-25 já acabou, então já é a temporada passada. Na 23-24 ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol. Vem num momento interessante na carreira, ele é um ponta esquerda, né? Nas últimas 3 temporadas ele jogou Valência emprestado, depois jogou no Atlético de Madrid. Eu fui ver os números dele da temporada passada, 4 gols e 8 assistências, tá? Jogou Champions, jogou Campeonato Espanhol, jogou Mundial de Clubes, teve mais de 2.000 minutos em campo. E teve mais participação em gols do que 86% dos jogadores do Campeonato Espanhol na última temporada. Isso é realmente muito interessante. É um jogador que, obviamente, vai te dar essa profundidade, né? É o cara de linha de fundo, é o cara de avanço, é o cara aberto realmente para receber essa bola e dar essa amplitude, e que tem uma boa recomposição também, que ajuda muito também no sem bola, no trabalho defensivo. Então, é um cara com velocidade, com drible, com explosão, finaliza bem, né? Tem capacidade de finalizar e de concluir para o gol, de conduzir a bola em velocidade e também de ajudar no sem bola, de ajudar no trabalho defensivo. É muito interessante a contratação. Segundo algumas informações, o desejo inicial do Samuel Lino, desejo ainda nesse momento, seria permanecer na Europa. O Napoli, inclusive, que é o atual campeão italiano, né? Obviamente que deve estar com o cofre um pouquinho mais cheio depois da campanha na Série A italiana. O Napoli já andou dando uma sondada. O nome do Samuel Lino está sendo ventilado lá no Napoli também. Mas pode pesar para o Samuel Lino também o fator seleção brasileira. Tipo Emerson Royal. Pô, talvez no Flamengo eu esteja mais perto de uma convocação para a seleção brasileira do que no Napoli. Mesmo o Napoli jogando Champions League, mesmo o Napoli jogando o Campeonato Italiano, mas você está aqui, você está sendo visto de maneira muito mais próxima, né? Você está muito mais em evidência, o técnico da seleção brasileira está aqui e tal. Então, pode acontecer. O Atlético de Madrid quer fazer a venda na casa de 20, 25 milhões de euros, aí nós estamos falando de um valor mais alto, mas veja só, o Flamengo vai vender o Wesley, no pior dos cenários, por 25 milhões de euros, né? Sem os gatilhos que podem chegar a 30, vai ser vendido por 25 milhões de euros. O Gerson foi vendido por 25 milhões de euros. E aí o Flamengo pode pagar de 20 a 25 no Samuel Lino, na casa dos 9 pelo Emerson Royal, ainda sobraria na casa de 15 milhões de euros nos cofres do Flamengo. Então, se isso tudo acontecer, será uma janela das mais interessantes. Você vai oferecer ao Felipe Luiz a possibilidade de um cara chegar para brigar pela titularidade na lateral direita, você vai oferecer ao Felipe Luiz a possibilidade de uma solução para a ponta esquerda, e você vai tirar um pouco a pressão em cima de uma diretoria que sim está pressionada. Departamento de futebol, pelas trapalhadas recentes de Boto e companhia, precisava dar uma resposta. E se essa janela se concretizar, será uma resposta, em tese, muito interessante. Aí é ver se os reforços vão se encaixar e vão cumprir aquilo que se imagina nesse momento em que eles estão para chegar.